Olá pessoal, vamos falar aí na dica número 91, a gente já está na contagem regressiva para finalizarmos esse nosso programa de 100 dicas de regimento para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Falando em Câmara Legislativa, vocês devem ter visto aí nos últimos dias, na verdade no dia 27 de setembro, aconteceu aí uma certa polêmica na Câmara Legislativa em relação àquele projeto de lei complementar que trata da Previdência no Distrito Federal. E aí entraram na Justiça, o deputado Cláudio Abrantes foi à Justiça para questionar a questão do quórum. Ele disse, na opinião dele, que precisava de maioria precisava da aprovação de 16 deputados, o que corresponde ao quórum de 2/3 da CLDF. Será que isso está lá no regimento? Será que tem previsão? Será que ele tinha alguma razão para fazer esse questionamento? Vamos então dar uma olhada aí nessas questões, nesse assunto. Vem comigo. Então o primeiro ponto é a gente olhar aí a notícia que saiu no dia 27 de setembro, 1h40, essa confusão toda aconteceu na madrugada desse dia. Distritais aprovam mudanças na Previdência dos servidores do DF. Outro ponto que suscitou questionamentos foi a decisão do Tribunal de Justiça do DF, tomada nesta segunda-feira, que decidiu solicitar à Câmara Legislativa informações sobre o quórum necessário à votação do PLC número 122 de 2017. Para o deputado Cláudio Abrantes, sem partido, que demandou os desembargadores, seriam precisos 16 votos favoráveis para que a matéria fosse aprovada por se tratar de tema previdenciário. Vejam o risco dessa situação, apelou Raimundo Ribeiro, PPS, chamando a atenção para a possibilidade de invalidação do resultado. Raimundo Ribeiro é outro deputado distrital. Então vamos ver aqui o que o regimento fala sobre este assunto. No regimento, por exemplo, nós vamos encontrar o quórum de 2/3, que é este quórum que equivale aí a 16 deputados. Então, por exemplo, 16 deputados é igual a 2/3 da CLDF. Então, na proposta de emenda à Constituição, proposta de emenda à Lei Orgânica, artigo 210 do regimento, vai falar lá, proposta de emenda à Lei Orgânica vai ser aprovada. Será aprovada a proposta que obtiver em ambos os turnos 2/3 dos votos dos membros da CLDF. Então, 16 deputados para aprovar uma proposta de emenda à Lei Orgânica. Nós temos, essa previsão também está na Lei Orgânica, nós temos previsão só no regimento interno. Então, por exemplo, no artigo 164 é um assunto que a Lei Orgânica não falou nada sobre isso e o regimento traz o quórum de 2/3 para aprovação de requerimento de urgência. Então, quando for aprovar um requerimento de urgência na CLDF, este requerimento, que vai ser proposto por pelo menos 1/3, ele deve ser aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Outra hipótese é a suspensão das imunidades dos deputados distritais durante o estado de sítio. Então, as imunidades dos deputados durante o estado de sítio, elas permanecem. Para que elas sejam suspensas, então, suspensão por 2/3 dos membros da Casa Legislativa, em atos praticados fora do recinto da Casa que sejam incompatíveis com a medida do estado de sítio. Então, a pergunta é, o regimento da Câmara Legislativa, ele fala de quórum de 2/3 para aprovação de matéria previdenciária, como o deputado Cláudio Abrantes questionou, levou isso para a Justiça? Ele não levou isso para a Justiça em razão de uma previsão no regimento da CLDF. Sabe por que ele levou para a Justiça? Porque no DF nós temos uma lei complementar, a Lei Complementar 13 de 1996. Essa lei complementar fala sobre a elaboração das leis no Distrito Federal, vamos dizer assim, a lei de técnica legislativa no DF, e ela cai no seu concurso para a CLDF. Então é importante a gente saber. Esta lei vai falar sobre os tipos de quórum, quórum qualificado, quórum de maioria absoluta, quórum de maioria simples, e aí vai dizer que o quórum qualificado é o quórum de 2/3. Essa classificação da Lei 13 de 2016, Lei Complementar do DF, ela é uma classificação que você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Ela foge ao padrão da doutrina, porque a doutrina considera quórum qualificado o quórum de maioria absoluta, de 2/3, de 3/5. A Lei Complementar 13 vai dizer que quórum qualificado é aquele de 2/3, ou seja, 16 deputados distritais. Maioria absoluta, ela não coloca como um quórum qualificado, e a maioria simples. Então, no artigo 21 dessa lei, está falando sobre isso. Então, vamos dar uma olhada na lei para a gente ver o que aconteceu. Vem comigo. Então, olha só.
Já então você sabe que não tem essa previsão no regimento da CLDF de 2/3 para a matéria previdenciária. Agora vamos ver essa lei. Então, Lei Complementar 13 de 96, no artigo 21, ela fala: para efeitos de deliberação considera-se maioria qualificada. O quê? 2/3 dos membros da CLDF. Então, ela vai falar de maioria absoluta, maioria simples, mas nos interessa aqui essa parte, ó, maioria qualificada, porque é isso que faz parte do questionamento. Então, vamos ver para que serve esse quórum de maioria qualificada, que é de manifestação de 2/3. Então, para ser aprovado, depende de manifestação favorável da maioria qualificada. Proposta de emenda à lei orgânica, a gente já viu que o regimento prevê 2/3 para essa aprovação dessa matéria. Projeto de lei que envolva matéria tributária ou previdenciária. Então, se tiver matéria tributária ou matéria previdenciária, que é o objeto aí dessa questão, a Lei Complementar 13 de 96 está pedindo o quórum de 2/3. Então, por isso que o deputado Cláudio Abrantes, sem partido, foi lá no TJDF questionar lá os desembargadores solicitaram esclarecimento sobre o quórum e aí gerou essa confusão toda. Então, o que é importante? Deixa a confusão para eles resolverem na prática, previdência, todo mundo se preocupa, mas eu sei que agora você está preocupado antes em ingressar na CLDF e para isso você precisa estudar o regimento da CLDF, vem aqui para o Gran Curso estudar comigo, você precisa estudar a lei complementar e eu já te pontuei aí um ponto importante da lei complementar. Então, muitos alunos me procuraram perguntando sobre essa confusão, não encontravam o quórum lá no regimento, porque não está no regimento o quórum de 2/3 para a matéria previdenciária. Existe o quórum de 2/3, como a gente viu, para proposta de emenda à lei orgânica, para requerimento de urgência, para suspensão das imunidades no estado de sítio, e o regimento ainda vai falar de 2/3 para licença para processar deputado, só que a gente sabe que licença para processar deputado, de acordo com a lei orgânica e com a Constituição, não precisa mais. Então tá bom? Essa foi a dica, eu sou o Luiz Cláudio Santos, estou esperando você aqui no meu curso, no Gran Curso Online.